Olá, bem-vindos. Começa mais um episódio das Modern Talks, o videocast da Claranet Portugal. Eu sou Alexandre Ruas, Managing Director da Claranet Portugal, e é com muito gosto que continuo esta série de conversas com alguns dos líderes mais influentes e inspiradores do país. O nosso convidado de hoje é um líder que integra a gestão de topo de uma das instituições mais relevantes do setor da mobilidade em Portugal. Começou na área financeira, passou pelo desenvolvimento de negócio e hoje é Executive Board Member do Grupo Prisa e CEO da Via Verde. Tenho comigo Eduardo Ramos. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado por estares aqui comigo. Conhecemos-nos no âmbito de uma iniciativa muito importante para Portugal, o Prémio Nacional de Inovação. Gostei bastante daquilo que foi as ideias que tu transportaste e do sentido crítico que também levaste. Mas antes de entrarmos em áreas tecnológicas e profissionais, fazer uma resposta simples, que às vezes não é tão difícil ou tão fácil de responder, que é quem é que é o Eduardo Ramos, enquanto pessoa. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui convosco. Bem, acima de tudo, sou pai, sou filho, sou marido, sou uma pessoa que tem muitos interesses, para além da minha profissão, que é gestor. Tu conheces mais do ponto de vista da gestão e da minha intervenção profissional, mas sou apaixonado pela música, pelas artes, por desporto, e é isso que me ocupa grande parte do tempo que não estou a trabalhar, que, obviamente, com as funções que tenho, é um tempo muito de qualidade, mas menos do que eu gostaria. E Eduardo, e dessas tuas rotinas, dos teus hábitos, há alguma coisa que retires e que te ajude também do ponto de vista depois profissional, para a liderança e para a tua forma de estar na empresa? Sim. O tema da criatividade é muito importante e vai ser cada vez mais para tu questionares e fazeres as perguntas que têm que ser feitas. Há muitas respostas hoje em dia. Hoje temos respostas por tudo o que é lado. E estas atividades permitem-me parar, pensar e questionar fora do ambiente em que nós tipicamente operamos e vivemos. E é fundamental para mim o contacto com a beleza, o contacto com o diferente, com as coisas que são diferentes. És daqueles que consegue pensar em soluções enquanto estás a correr ou a fazer desporto? Sem dúvida. Não, isso sem dúvida. É fundamental para mim. A mim acontece-me também. Eduardo, tu tens mais de 20 anos de experiência profissional, mas começaste numa área e num setor muito particular, portanto, no mundo da consultoria, em que tipicamente é um mundo muito acelerado, com muitas experiências, que nos permite também saltar rapidamente de um projeto para outro. Isto marcou-te e marcou o teu percurso? Marcou. Eu comecei como consultor, na altura na Ernst Young, agora chama-se EY, sobretudo a aprender a trabalhar, não é? Porque nós, quando saímos da faculdade, temos muita coisa na cabeça, mas precisamos de disciplina de trabalho, precisamos de perceber como é que funciona. E, sobretudo, conhecer setores diversificadamente. E eu tive essa sorte, tive essa possibilidade. Ao final de uns anos, cerca de 6 anos, tive, de facto, a oportunidade de me juntar a um negócio. Porque nós, enquanto consultores, a criança acaba por nunca crescer aos nossos olhos. Portanto, ela nasce, mas depois nunca vemos bem o desenvolvimento do que está ali. Acompanhamos mais longe. Num corporate, nós temos a possibilidade de ver as coisas ganhar forma, ganhar maturidade e entrar num ciclo até de substituição, que é importante. Influenciou-me bastante a consultoria pela diversidade de experiências que se tem e, naturalmente, pelo endurance que ganhamos enquanto pessoas, enquanto profissionais. Portanto, é muito importante que isso... Mas essa diversidade também acaba por nos marcar para o resto da vida, Sim, não é? Porque sim. supostamente ganhamos alguns ângulos, não é? Logo no início de vida, pelo menos vida profissional, que nos ajuda a perspectivar depois no futuro. A minha ênfase, para quem quer esses inícios de carreira, é muito aprenderem a trabalhar rápido e aprenderem a fazer as coisas bem feitas, não é? Porque nós, de facto, nestas casas, e são muitas estas casas, seja banca de investimento, seja consultoria, seja sociedades de advogados, obrigam a fazer as coisas bem e depressa. Isso é algo que se treina e, como em qualquer atividade, te torna mais produtivo e mais eficaz. Fazendo aqui um salto temporal, portanto,
essas consultoras que nós estávamos a falar têm uma grande capacidade de atrair talento, portanto têm uma proposta de valor muito forte, não é? Nessa tal diversidade, na aceleração, na multiplicidade de projetos que oferecem. Neste momento em que a transformação, enfim, é efetiva todos os dias, como é que um grupo como a Brisa consegue atrair e reter esse talento para a sua jornada depois de transformação e de inovação? Nós não temos um funil de recrutamento, como têm, obviamente, estas casas, porque vivem desse talento. Agora isso está um bocadinho até em questão com as novas ferramentas, se os júniores vão ou não vão aprender da mesma forma que todos nós aprendemos nos nossos Estás a cursos. falar Inteligência com a artificial. inteligência artificial. Isso. Mas em todo o caso, o nosso funil de recrutamento à sede das faculdades, quer de engenharias, quer de economia e gestão, quer de advocacia, etc., são mais reduzidos. Mas o que nós tentamos sempre transmitir é: vocês gostam ou não gostam do negócio que nós estamos a desempenhar? É muito importante que quem olhe para nós perceba: a mobilidade diz-me alguma coisa ou não? A mobilidade é um negócio em que eu gostaria de trabalhar de uma forma mais estável, revejo-me nisto. As gerações, e bem, hoje têm uma preocupação grande com o propósito. O que eu estou a fazer tem impacto. Chego ou não chego a muitas famílias, a muitos clientes, e isso é a proposição que nós tipicamente apresentamos, naturalmente com ferramentas de trabalho, com aprendizagem, com rotação, não deixar as pessoas a fazer as mesmas coisas muito tempo nas suas funções, rodá-las precisamente para elas terem estas visões diferentes que falávamos há bocado, e portanto é isso que nós tentamos cativar. Agora, não estamos a falar de dezenas de recém-licenciados por ano, como essas casas acabam por fazer. Tu estavas a tocar num ponto que é muito importante, não é? A mobilidade, e portanto é um dos grandes propósitos. E hoje em dia também se fala muito dos modelos híbridos. E na mobilidade existe efetivamente uma grande conectividade entre aquilo que é o físico e aquilo que é o digital. O que é que isso representa para o Grupo Prisa? Para nós esse é um ponto fundamental, porque felizmente as pessoas querem continuar a mexer-se fisicamente. Isso é muito importante, porque por muita tecnologia que exista, o físico continua a ser determinante para que a experiência seja boa. Nós não há uma má experiência, sei lá, de restauração num colibri, quer dizer, o colibri, aquilo é físico. A Via Verde tem muita componente física para ajudar o digital. O digital surge naturalmente. Porquê? Porque as ferramentas digitais estão à nossa disposição e seria completamente irracional não utilizar o que temos à nossa disposição, por exemplo, para um Via Verde estacionar ou para um carregamento elétrico de um veículo. Portanto, a ligação entre o físico e o não físico é o que nos torna realmente diferenciados no setor, quer ao nível nacional, obviamente, mas também e sobretudo ao nível internacional, porque funciona de forma muito invisível. E isso é o que nós queremos enquanto atores da mobilidade, enquanto clientes da mobilidade. Nós não queremos problemas, nós queremos que a coisa flua e que depois a ligação entre o físico e o não físico seja o mais óbvia possível. Eu sinto isso na pele, portanto, eu já partilhei contigo, sou do Alentejo e, portanto, utilizo bastante a A2 e a A6, mas depois esse sentido de mobilidade vai para além das autoestradas, no parque de estacionamento, na rua, portanto, e isso já se sente. Como é que a tecnologia tem ajudado o Grupo Brisa a evoluir e nesta sua jornada depois também de inovação e de projeção futura? Nós considerámos já há muito tempo, eu diria que foi na década de 2000, embora estrategicamente até foi pensado antes pelas anteriores equipas de gestão, que a tecnologia para nós é fundamental. E já nessa altura essa decisão foi tomada. E também por isso é que nós temos uma casa tecnológica dentro do grupo. A tecnologia para nós é, acima de tudo, um facilitador para as nossas operações e para os nossos clientes. O nosso intuito é facilitar a vida às pessoas e, ao mesmo tempo, um acelerador. Agora, a tecnologia anda tão rapidamente quanto as nossas equipas também conseguem pôr a adoção a funcionar bem. Porque se assim não for, a tecnologia funciona só mais rapidamente a fazer a geneira. E nós não queremos que isso aconteça. Portanto, tem que funcionar bem, mas tem que funcionar bem de acordo com a evolução que as equipas também dão a essa e que os clientes adotam esta mesma tecnologia. Eduardo, fazer aqui só um parênteses, porque realmente isso é visionário. E tu referiste agora à Brisa, tem uma casa de tecnologia dentro do grupo. Como é que se chama essa casa? Não sei se é visível para toda a gente, para nós é certamente, e para a Claranet também, porque colaboramos.
E qual é que é a grande missão dessa casa? Já teve vários nomes, depois acabámos por chamar-lhe A2B, que é o nome que ela tem hoje em dia. É um negócio B2B, portanto é um negócio de relação direta com clientes externos e clientes internos. Obviamente que internamente nós temos tanta coisa para fazer que a A2B ocupa-se muito com a nossa Brisa Autoestradas, com o nosso crescimento internacional, com a Via Verde. E o nosso grande objetivo foi nunca ficar dependentes de nenhum provedor tecnológico. Evidentemente que umas coisas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas o valor fundamental do nosso negócio, do ponto de vista tecnológico, está protegido por ali. Quer do ponto de vista de conhecimento, quer do ponto de vista de propriedade intelectual, mas também conseguindo atrair talento diferente, porque claramente quem trabalha nestas áreas nos desafia de forma diferente. E ficar só dependentes, sem liberdade estratégica de tecnológicas externas, por muito que nós trabalhemos com todas, ou com muitas, não é a mesma coisa do ponto de vista de diferenciação, até para o crescimento internacional que temos. Ou seja, estrategicamente decidiram ter alguma independência, não é? Porque faz parte daquilo que é a vossa projeção futura. Nós temos diariamente, imagino eu, não tenho estatísticas exatas, milhares de clientes a passarem pórticos e a entrar em parques de estacionamento. A Brisa tem uma estratégia de dados para depois devolver aos seus clientes projetos que facilitem a sua mobilidade. Como é que vocês olham para os dados, como é que os trabalham e o que é que projetam com os mesmos? Os dados para nós, como para qualquer empresa, aliás, têm que nos ajudar a trabalhar melhor, primeiro. 2, têm que dar mais valor ao cliente. Exemplo, os dados que nós temos ao nosso dispor para gerir toda a nossa rede viária, toda a nossa rede de autoestradas, é muito importante para perceber se existem eventos de perigo, se não existem, se estamos ou não estamos a fazer as intervenções que devemos, se existem comportamentos de risco a circular, por exemplo, numa A1 ou numa A2 e nós temos que tentar dissuadi-los com a ajuda da nossa assistência rodoviária e da Brigada de Trânsito, que trabalham ao nosso lado. Portanto, isto ajuda-nos a trabalhar melhor, a evitar problemas, certo? E essa capilaridade de dados é muito usada nesse sentido. As integrações que temos com o Waze, que a Waze tem connosco, portanto, o fornecimento e a troca de informações para que, mais uma vez, o cliente esteja na sua jornada, está a ser visto, está a ser acompanhado, mas é importante que ele nem se aperceba disso e que tudo flua. Depois, servindo o cliente também nesta transição, por exemplo, para probabilidade de estacionamento, hoje na Via Verde estacionar e outras soluções que temos. Portanto, os dados começarem a dar tendências para que os clientes consigam ter ofertas mais adequadas ao que temos. Tipicamente não somos muito agressivos no cruzamento de dados, até para ofertas, porque não queremos misturar. Portanto, não é esse o foco, não é? O foco nunca pode ser esse. O foco tem que ser, com as soluções que temos e desenvolvendo outras soluções com os mesmos níveis de qualidade, dar valor, mas não inundar o cliente com uma loja dos 300. E desculpa uma expressão da loja dos 300, não é isso que queremos, certo? Nós fazemos mobilidade, é o nosso âmbito, é o nosso propósito e é isso que temos que continuar a fazer com os dados. Naturalmente que os clientes hoje cada vez ficam mais suspeitos do que é que estão a fazer com isto, não é? Portanto, achas que há essa apreensão? Acho, claramente. Acho que isso chegou-se a um exagero, não é? Somos inundados, todos nós somos inundados com N diariamente solicitações e o sinal torna-se ruído. E, portanto, isso não pode ser. Mas uma das coisas também, Eduardo, é que, ou pelo menos daquilo que eu noto, é que depois há algo que se chama grupos, empresas, marca, posicionamento, que nos dá mais ou menos confiança. De acordo. Eu, se receber uma mensagem da Brisa, se calhar... Mas depois há também uma poluição. A Brisa também tem atenção... quando está a partilhar com os seus clientes ou com os seus utilizadores, portanto, é não massificar. Sim, não queremos nada disso. Nós queremos que o cliente use as nossas soluções em todas as unidades de negócio do grupo para se mover bem, sustentavelmente, com fiabilidade e com segurança. Eu sou um dos que, obviamente, conheço o percurso daqui para o Alentejo de cor, mas vou sempre do Waze ligado e sei que existe uma integração por questões de segurança. Portanto, é muito mais esse o vosso objetivo do que propriamente estar a exercer um controlo prejudicial. Não, sem dúvida. Fazer uma pergunta que tem mais a ver com projeção futura. Como é que tu vês, em particular, o setor da mobilidade a evoluir nos próximos 5 a 10 anos? É possível ter uma ideia do que é que vai ser? Alexandre, já há 5 anos é difícil. A 10, posso dizer, naquilo em que estamos a trabalhar, que é se calhar mais interessante,
A mobilidade vai ser com maior intensidade tecnológica, mas é a mobilidade e tudo. Portanto, nós vamos ter uma intensidade tecnológica a crescer de forma exponencial na automação, na ligação entre carros e entre carros e infraestrutura. Portanto, vai haver aqui, e isso vai ajudar muito à segurança rodoviária, por exemplo. Num primeiro momento vamos ter aqui alguns temas que temos que ajustar entre a condução humana e a condução não humana, que já existem algumas geografias já agora, mas isso vai ajudar Ou o bastante. robotáxi, por exemplo. Tudo isso, portanto, a conectividade, a automação, tudo isso vai crescer muito. Portanto, vai ser uma mobilidade mais conectada. Vai ser também uma mobilidade mais sustentável, felizmente, certo? Já estamos a assistir a isso nos últimos 2, 3 anos em Portugal de forma bastante vincada. A eletrificação da mobilidade está para ficar e vê-se isso pela Ásia, não é? A Ásia tem isso de forma muito evidente e a Europa também está. Os Estados Unidos talvez um bocadinho mais atrasados, mas também vamos ter. E depois vamos ter que trabalhar na mobilidade mais urbana. Porquê? Porque as cidades continuam a crescer muito. E aí está um grande desafio. Aí está um enorme desafio, porque a complexidade é muito maior, há muito mais variáveis que não controlamos, ao contrário de uma via dedicada, como aquelas que tipicamente nós temos a servir de cidade a cidade, ou, se quiseres, entre polos mais profissionais ou menos profissionais. A mobilidade urbana vai ser um enorme desafio, é obviamente também apaixonante, como é que nós conseguimos fazer isto, porque vais ter que integrar vários tipos de transporte da forma mais fluida possível. E a palavra fluidez está sempre no nosso discurso por isso. Para que tu, quando precisares de te mover, te movas sem se aperceberes muito bem do que é que está ali a acontecer e muitas vezes nem te vais aperceber do percurso porque vais ter que ser entretido à medida que és levado. A Brisa também, há uns anos, já esta parte deu um passo muito importante na eletrificação da sua frota, correto? Sim. Nós temos, obviamente, objetivos de sustentabilidade muito fortes, até pelas características da nossa estrutura acionista, que são essencialmente fundos de pensões e o Grupo Nacional José de Mel. Portanto, muito claros no objetivo da descarbonização. E nós temos uma atividade operacional que é intensa, não é? Do ponto de vista de quilometragem, e há muitos anos que começámos, até antes do Covid, começámos a trabalhar ao nível da eletrificação da frota, que hoje está praticamente concluída. Estamos a falar de muitas centenas de viaturas e de equipamentos que funcionavam a combustão, diesel ou gasolina e agora estão elétricos, e demos também o passo de diminuir a ansiedade dos nossos clientes quando entram na nossa rede para conseguirem carregar, quer através de parcerias, quer através da nossa rede própria. Ok, ou seja, são parte da solução não apenas do ponto de vista de sustentabilidade, mas também depois naquilo que é o fornecimento dessa sustentabilidade para outras empresas, ou utentes, ou clientes. Isso mesmo. Tenho uma última pergunta para te fazer, Eduardo, que é, para quem está a entrar no mercado de trabalho ou para quem está a iniciar um novo ciclo de liderança, que mensagem é que tu gostarias de deixar e com que, enfim, visão final é que gostarias que eles entrassem nesses novos ciclos? Que preocupações e que ângulos é que gostarias que eles tivessem em mente quando estivessem a pensar nas suas decisões? Quem está a entrar em funções de liderança, o que eu costumo dizer às equipas é não se levem demasiado a sério, ok? Nós não nos devemos levar demasiado a sério. Nós temos esta nossa função, fazemos o melhor que sabemos, fazemos o melhor que podemos, mas olhem para isto como uma liderança ao serviço das suas equipas e das suas pessoas. Quem começa a pensar que tem aqui uma aura diferente, ou não tem, quer dizer, calma. Okay? O capitão de equipa desempenha uma função em prol dos restantes, etc. Portanto, é assim que deve funcionar. Portanto, a primeira é não se levem demasiado a sério, desempenhem a vossa função, sejam humildes e sirvam as vossas equipas em vez de acharem que as equipas têm que vos servir a vocês. A segunda é nunca deixem de aprender, porque se isso já é verdade desde sempre, hoje em dia vai ser cada vez mais, porque quem entra hoje no mercado de trabalho que tenha 20 e poucos anos vai mudar muitas vezes de função, de profissão, de atividade ao longo da sua carreira. Quer dizer, nós se calhar começávamos mais como financeiros ou mais como marketeers, e se calhar aquilo acabava por encarrilar por ali até chegarmos a uma gestão mais geral. Hoje é fundamental fazer esses pivôs, que nós tanto trabalhamos com as nossas startups, não é? A pessoa vai ter que fazer muitos pivôs, portanto não deixem de aprender. Finalmente, divirtam-se, não é?
porque quem entra no mercado de trabalho hoje, em Portugal, nas condições que temos, deve ter essa ambição, divirtam-se a fazer aquilo que faça. Eduardo, eu não posso deixar terminar assim porque tu disseste aí algo que me remeteu, enfim, novamente para o início da nossa conversa e para o Prémio Nacional de Inovação. Inovem e permitam-se errar, também é importante. Claro, só existe... Experimentem. Só quem não faz nada é que não erra. Portanto, tem que se arriscar, tem que se errar, tem que se aprender. Obviamente não errar consecutivamente na mesma coisa, aprender com isso. E as startups são um bom exemplo disso. O que temos visto no Prémio Nacional de Inovação de muitas empresas e muitas ideias e projetos têm que arriscar. Não tenham medo, tenham coragem. A coragem também é algo que não é propriamente muito abundante. Façam perguntas difíceis, porque as novas gerações é isso que se espera delas. Espera-se delas sempre que coloquem em causa o status quo e como é que a coisa deve avançar. Mas divirtam-se, sublinho o divirtam-se. Tirem partido daquilo que estão a fazer. Ficamos com essa nota do divirtam-se. Eduardo, muito obrigado. Obrigado por ter estado connosco. Um prazer enorme. E assim termina mais um episódio das Modern Talks, o videocast da Claranet Portugal. Eduardo, muito obrigado por estares connosco, por partilhares a tua visão sobre os desafios e as oportunidades que estão a moldar o presente e o futuro do setor da mobilidade e das infraestruturas. A quem nos acompanha, voltamos em breve, porque a modernidade não se espera, faz-se acontecer. Até à próxima.